Não adianta gritar socorro pra quem não vai te atender. Levanta, sou eu teu Deus, eu estou aqui pra te ajudar. Sou eu, o seu socorro presente, o seu braço forte. Sou eu que enxugo cada lágrima que você derrama. Te dou o abraço perfeito que você precisa. Te empresto o meu colo pra você descansar. Hoje eu só desci aqui pra contigo falar. Descansa, eu estou trabalhando mesmo sem você saber. Aleluia. Se tranquiliza, esse vento forte não vai te derrubar. Siga em frente, sou eu quem aplana os caminhos pra você passar. Sou teu Deus, eu sou soberano e sei trabalhar. Não adianta estender a mão pra pedir ajuda, e não adianta gritar socorro pra quem não vai te atender. Levanta, porque a sua história não acaba assim. Aquele que tomou pelas mãos, o pé não pode vacilar. Eu tenho poder para realizar todo o impossível, e não dependo de tempo favorável para te abençoar. Descansa, eu estou trabalhando mesmo sem você saber. Aleluia. Se tranquiliza, esse vento forte não vai te derrubar. Siga em frente, pois sou eu quem aplano os caminhos pra você passar. Sou teu Deus, eu sou soberano e sei trabalhar. Paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Eu sou a missionária Fabiana Dornelas. Eu estou aqui neste dia para trazer uma palavra de Deus para o teu coração, um alimento para o teu espírito. Que a palavra de Deus é isso, né, queridos? Alimento para o espírito, para a alma, para o coração. E eu tenho uma palavra muito gloriosa para compartilhar com você neste dia, que se encontra no livro do Gênesis. Não é? Livro do Gênesis, capítulo 37, versículos 15, 16 e 17. Amém? Que diz o seguinte, Gênesis, capítulo 37, versículos 15, 16 e 17. Diz a palavra de Deus. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, essa história de José é uma história muito linda e ao mesmo tempo triste, mas que quando a gente lê, a gente glorifica o nome do Senhor, porque Ele verdadeiramente
traça caminhos e nos faz caminhar em lugares que eu e você não entendemos, mas Ele tem resposta. Aleluia. Queridos, José era da idade de mais ou menos 15 anos de idade, era o filho da velhice do seu pai Jacó, e por esse motivo o seu pai muito lhe amava. E os seus irmãos tinham ciúme de José. E como se não bastasse, Jacó faz uma túnica, e a Bíblia diz que de várias cores, e dá para José. A ira dos seus irmãos se acende muito mais. Mas isso não fica por aí, queridos, porque a Bíblia diz que José tinha sonhos. Sonhos que agora eu e você entende que eram revelações de Deus. Mas José não entendia. E contava os sonhos para sua família. E cada vez mais a ira dos irmãos de José aumentava. Eles tinham inveja, eles tinham ciúme dos sonhos de José. José, olha só, José sonha que eles estão no campo e de repente os molhos dos seus irmãos se prostram diante do molho dele, e sonhos José tinha, aonde sempre José estava em cima e sempre a sua família abaixo. Não é? E a Bíblia vai dizer que por causa desse motivo, os irmãos de José, eles não conseguiam falar com José passivamente. Todas as vezes que eles se dirigiam a José, era com palavras grossas, tratava mal. E a Bíblia diz que em um dos dias de José, os seus irmãos estão no campo e o seu pai chama, ele diz assim: olha, vem cá, eu vou te mandar que você vá até seus irmãos e traga-me notícia de seus irmãos. Queridos, é interessante isso aqui, porque um dia José tem sonhos e no outro dia, em outros dias, Deus está cumprindo os sonhos de José. Mas é interessante que quando Deus nos faz promessa, queridos, nós costumamos achar que as coisas vão ficar favoráveis, que todos os indícios vão indicar que aquele é o caminho da promessa, não é? Mas nós começamos a perceber que não é dessa forma que o nosso Deus trabalha quando olhamos para essa história. Porque José agora sai da sua casa para procurar os seus irmãos, para saber notícia, para trazer ao seu pai. E mal José sabe que ele está caminhando em direção ao centro da promessa de Deus. E é interessante que o centro da promessa de Deus, o caminho é complicado para se chegar lá. Deus nos faz promessas, queridos, e a gente monta na nossa cabeça algo maravilhoso, algo sem complicações, algo sem espinhos. Parece tudo muito fácil, parece tudo muito fácil de conquistar, de chegar. E José caminha. Quando eu vi essa história desse varão que José para José no caminho e pergunta: para onde você está indo? Porque a Bíblia vai dizer que José, ele está andando errado. Ele perde o caminho, ele sai da trilha, ele agora não sabe mais onde está. Ele vai à procura dos seus irmãos, mas o que dá para entender no texto é que ele se perde. Eu poderia dizer assim, olhando pelos meus olhos materiais, eu poderia dizer assim: era bom que ele tivesse se ficado perdido. Sabe por quê? Porque assim ia evitar que ele encontrasse com seus irmãos e fosse parar na cisterna. Ia evitar que ele fosse vendido como escravo a uma caravana de ismaelita. Era melhor que ele estivesse perdido. Sabe por quê? Porque ia evitar que uma desgraça acontecesse com ele. Mas, queridos, Deus tem uma forma maravilhosa de fazer com que eu e você chegue no centro da promessa dele. Mesmo quando eu e você não entende,
Mesmo quando eu e você procura uma resposta, uma solução, querendo entender os desígnios de Deus, a gente não consegue entender o tamanho desse Deus. A Bíblia diz que ele se perde. Mas até no meio do mato tem alguém que lhe indica o caminho. Olha só. Que procuras? Ah, eu estou procurando os meus irmãos. Ah, eles estão, sabe aonde? Olha só. Vamos a Dotã. O homem vai dizer, o varão vai dizer que ouviu eles dizerem que ia para Dotã. Você está entendendo? No meio do nada, no lugar onde não tinha ninguém, mas ele se perde. E essa é a chance de ele escapar de uma desgraça. Mas alguém aparece para lhe colocar na trilha. Era como se aquele varão estivesse dizendo: olha, não dá para voltar. O centro da promessa é lá. Voltar não vai ser bom para você. Olha só, se perder seria o melhor para se livrar de uma desgraça. Esse é o nosso pensar. Esse é os nossos olhos. Mas o caminho de Deus eu vou te impelir para caminhos escabrosos, para ciladas, para cisternas. Eu vou te colocar na trilha para permitir que a adversidade, que o vale, que a perseguição aconteça na sua vida, porque o caminho da sua promessa passa exatamente aí. A promessa é boa, mas o caminho que leva à promessa passa no meio da tribulação. Você está entendendo? O caminho da tua promessa, assim te diz o teu Senhor nesta tarde, passa no meio da tribulação. Aleluia. Tem situações, queridos, que Deus permite que aconteça para você chegar no centro da promessa. Talvez hoje, no dia de hoje, você esteja olhando para a situação em que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo numa situação de humilhação, porque ele vai parar na cisterna e ele não consegue entender. Veja só, ser jogado em uma cisterna pelos seus irmãos, alguém que devia acolher. Oh, que me andará suderra. Alguém que devia acolher, alguém que devia proteger, mas não protege. Alguém que devia que quando você olhasse, deveria ter um olhar de segurança. Mas quando ele olha, ele encontra olhares de desprezo, ele tem a sensação de medo. Aonde ele devia encontrar alento, aconchego, ele encontra perigo. Ele está no meio dos seus irmãos, mas é como se estivesse no meio de lobos que maquinavam, calculavam para lhe destruir, porque a Bíblia diz, querido, que quando José encontra os seus irmãos, avista eles de longe, eles veem José e eles já começam a tramar entre eles, dizendo assim: olha, essa é a oportunidade, vamos matar ele. Vamos destruir ele e depois vamos dizer que uma fera, que um leão, um animal veio e destruiu. Essa situação, querido, é tão forte que a Bíblia diz que Rúben, um dos seus irmãos, quando ouve eles dizerem que vai tirar a vida de José, ele entra em pânico. Ele não consegue entender que pessoas tão próximas querem mal à sua vida. Aleluia. E por causa do caminho da promessa que passa no meio da tormenta, ele vai parar dentro da cisterna, queridos.
A Bíblia diz que em seguida uma caravana de amalequitas passa e ele é vendido como escravo aos ismaelitas. Ele vai parar na casa de Potifar. Vai para prisão, é caluniado, mal interpretado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o caminho. O caminho da promessa até o cumprimento dela é complicado. Talvez você que esteja do outro lado me ouvindo, você está passando por um momento em que você está sendo escandalizado. Aqueles que te olham com olhares de desprezo. Talvez alguém olhe para você ou até você mesmo e acha que a tua promessa ia ser como aquela música, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas Deus tem te feito caminhar no meio da tormenta. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós vamos olhar a história de José lá na frente, o próprio José vai testemunhar dizendo para os seus irmãos: não foi vocês que me mandaram para cá, mas foi o Senhor que me trouxe para dar para vocês livramento. Aleluia! Então deixa eu te dizer uma coisa. Talvez alguém olhe e ache, aleluia, que a promessa de Deus não vai acontecer na sua vida porque agora é só promessas e não tem indício de que nada vai acontecer. Não tem indício de vitória, não tem nada de bonança, não tem nada ainda para alguém ver. Mas Deus está dizendo nesta tarde: ei, esse caminho que você tem achado complicado, esse é exatamente a trilha que te leva ao centro da minha promessa. Era lá que Deus queria José. Lá no Egito. Era lá que Deus ia fazer com que ele fosse governador de todo o Egito. Era lá que ele ia ver todos os sonhos se cumprindo. Mas era necessário passar pelo caminho da tormenta. Aleluia! Guarde essa palavra no seu coração aqui nesta tarde, porque Deus está falando ao teu coração. Amém? Eu posso orar por você? Pai amado, Deus querido, eu oro, Senhor, por cada um de você, por cada um dos teus filhos que se encontram do outro lado. Continua, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, na vida dos teus filhos. Oh, Pai, nos ajudas a cada dia, Senhor, levar a nossa cruz. Não é fácil, mas tu estás conosco. Continua, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, no meio dos teus filhos. Ah, Senhor, renova as forças do caído nesta tarde. Ah, dá ânimo, Senhor. Nós sabemos que do Senhor vêm todas as respostas. Ah, Senhor, nos ajude a estar, Senhor, diante da tua presença, fazendo a tua vontade, Senhor. E que teu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe a cada